Fala galerinha do segundo ano médio, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre ética da modernidade à atualidade, que está no seu volume 6 da apostila de filosofia. E aí eu gostaria que você pegasse na sua apostila, página 18, banalidade do mal. Bom, para que nós possamos compreender esse tópico, banalidade do mal, é importante que nós saibamos ou compreendamos no que a ética contemporânea ela se fundamenta. E é importante que você perceba que as discussões éticas da contemporaneidade elas estão relacionadas a problemas e acontecimentos recentes de grande repercussão social. Esses acontecimentos, eticamente falando, influenciam na vida, no comportamento, na sociedade, na cultura e na história de diversos povos e civilizações. A exemplo da Segunda Guerra Mundial. Tomando como exemplo a Segunda Guerra Mundial, que foi um grande genocídio de milhões de pessoas, trazendo à tona o problema da maldade humana, nesse contexto vai surgir o termo banalidade do mal, oriundo do pensamento da filósofa e teórica política alemã de origem judaica, Hannah Arendt, que refletiu a respeito do assunto e cunhou a expressão banalidade do mal. Em resumo, banalidade do mal significa que na ausência do pensamento crítico, reflexivo, a maldade pode surgir e ser tratada de forma banal, apesar de seus efeitos devastadores. Por ser de origem judaica, logicamente, Hannah Arendt foi presa e acabou deixando seu país, indo viver nos Estados Unidos durante o período do regime nazista na Alemanha. E aí ela traz dentro da sua obra, dentro do seu pensamento filosófico, a perspectiva de que nós, seres humanos, quando estamos distantes de um pensamento crítico, reflexivo, nós damos lugar à maldade, que passa a ter uma forma banal, que passa a se comportar de uma maneira muito banalizada. E aí essa reflexão de Hannah Arendt, ela teve como ponto de partida as análises testemunhais do julgamento de Adolf Otto Eichmann, que ocorreu em Jerusalém em 1961. Ele era o chefe da seção de assuntos judeus do Departamento de Segurança alemão, sob o governo de Hitler, e julgado por enviar centenas de milhares de judeus para a morte nos campos de concentração, foi condenado à morte pelo tribunal israelense e executado em 1962. Entretanto, durante todo o longo julgamento, mostrou-se um homem comum que prezava o cumprimento de seus deveres como funcionário e não nutria ódio pessoal contra os judeus. Suas ações criminosas não eram deliberadas ou intencionais. Ele apenas obedecia cegamente o que era mandado pelo governo nazista. E aí, com base nas análises desse julgamento, Hannah Arendt ela ressaltou que em seus depoimentos, Eichmann não se revelou um monstro, apesar de seus crimes serem monstruosos. Mas ele apenas deu um exemplo de que servia para demonstrar que as ações cruéis e violentas elas podem ser cometidas com seres humanos comuns, quando na verdade eles estão exercendo, ou deixam de exercer uma capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar ela faz com que nós deixemos de levar em consideração, portanto, a gente ignora as consequências, as implicações éticas das nossas ações. Agir assim, abrindo mão do pensamento, é banalizar o mal. E aí, nessa perspectiva de Hannah Arendt, nós podemos pensar que existe uma possibilidade de nós, seres humanos, em determinados momentos, estarmos selecionando quem deve viver ou não.
né, estarmos selecionando qual grupo social, qual grupo político, qual grupo religioso deve viver ou não. Esse é um genocídio, é um exemplo de genocídio. E aí, nessa perspectiva de criar esse conceito de banalidade do mal, Hannah Arendt diz que nós temos uma cegueira, que é a cegueira da ignorância, a cegueira da alienação, a cegueira de nós não percebermos que as nossas ações implicam diretamente na vida de determinadas pessoas. E aí essa perspectiva nos leva à reflexão sobre o fato de que não podemos, em nenhuma hipótese, abdicar de nossa capacidade de pensar, de analisar, de refletir sobre as implicações éticas de nossas ações, mesmo as mais simples e cotidianas. Na perspectiva de Hannah Arendt, nós seres humanos temos uma capacidade muito grande de analisarmos as nossas condutas éticas. Mas quando isso não é possível, quando nós não fazemos isso, nós nos colocamos diante de situações que prejudicam as outras pessoas, inclusive em as suas vidas. Quando não há esse pensamento crítico, de reflexão, de preocupação com aquilo que eu vou fazer vai afetar o outro, ou mesmo essa curiosidade de conhecer outros pontos de vista e interpretações de mundo que a gente precisa ter, a interpretação de um grupo se impõe em nome dos respectivos interesses, mesmo que resulte em práticas antiéticas. Então, nós precisamos ter consciência de que quando nós não temos essa perspectiva crítica, reflexiva, nós acabamos permitindo que grupos, pessoas ou poderes que se acham superiores aos demais, eles se imponham e acabem, não é, trazendo consequências muito danosas para a vida das pessoas, né? É importante a gente lembrar que nesse contexto a filosofia ela possibilita o exercício do pensar e da reflexão, o que demonstra a grande relevância dessa disciplina. Então, na perspectiva, né, pedagógica, na perspectiva de emancipação dos sujeitos, né, educacionalmente falando, nós precisamos permitir que os seres humanos tenham contato com esse tipo de questionamento, com esse tipo de reflexão, para que ele perceba que a partir do momento que ele se ausenta de um debate crítico, reflexivo, ele passa a se colocar, né, de forma omissa. E aí permite que setores que se acham predominantes ou donos de uma determinada sociedade acabem cometendo situações extremamente antiéticas. E aí afeta a vida de todo mundo. A filosofia ela tem esse papel de desacomodar, de incomodar e desacomodar as pessoas para que elas percebam que a sua vida precisa de uma transformação, precisa de uma nova forma de ser vivida e precisa de novas formas para compreender o mundo, para compreender a sociedade e compreender as culturas. Compreendido? Tranquilo até aqui? Então, para que você possa exercitar as atividades relacionadas a este conteúdo, sugiro que você resolva na página 19 a seção Ler e Refletir. Tranquilo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, Banalidade do Mal, as teorias, um pouco do pensamento de Hannah Arendt, sobre as nossas perspectivas de não valorizarmos determinados comportamentos éticos e acabarmos prejudicando, banalizando as atitudes más, né, que acabam prejudicando determinados grupos políticos, religiosos, sociais, culturais e assim por diante. Ok? Então espero que você tenha aproveitado, resolva as atividades, continue em casa, se cuidando, que daqui a pouco nós vamos estar juntos comemorando vários resultados positivos. Tchau, tchau, até logo.